Olá, querido, você que nos assiste também, boa noite. Ainda estamos distantes fisicamente, mas estamos ligados de coração e eu tenho certeza que você que tem acompanhado esse seminário, você vai, a cada quinta-feira, você vai presenciar crescimento na sua vida. Com certeza nós estamos tratando de um assunto muito sério e muito importante no nosso ministério, no Ministério Verbo da Vida, e para você também que é aluno do Rema, que é uma escola interdenominacional. Esse é um seminário Rema também, e o intuito dele é tratar das declarações de fé que estão escritos tanto no estatuto da igreja, se você é membro Verbo da Vida, de uma igreja Verbo da Vida, quanto no seu contrato de adesão à escola Rema, para que você saiba onde você está entrando. E lá, tanto no estatuto quanto no contrato de adesão à escola Rema, você vai ver lá 10 declarações de fé, que é aquilo que nós cremos. Você pode acessar também o site do Ministério Verbo da Vida, onde você vai encontrar a parte do Rema também, e lá vai estar escrito no que cremos. E você aprendeu na primeira quinta-feira que nós cremos nas Escrituras. Nós entendemos sim que as Escrituras elas são inspiradas por Deus. Homens escreveram inspirados por Deus. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendemos a posição de cada um. O Pai está sentado ao trono, centro do universo, da onde ele não sai e da onde ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Do lado dele está sentado Jesus Cristo, porque veio à terra, mas já cumpriu o seu plano nessa terra e já subiu aos céus com o corpo glorificado, está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós. E quando Jesus subiu e completou o plano dele, o Espírito Santo pôde descer e estar em nós, e estar habitando dentro de nós, em toda a terra. Aquilo que Jesus era limitado no corpo, o Espírito Santo veio fazer da mesma forma, porém espalhado por todos nós. Então, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Aquele que habita em nós nesse tempo é o Espírito Santo. Ele é que da Trindade está sendo representado nessa dispensação. É ele que dorme com você, acorda com você, está com você todo o tempo, porque ele está auxiliando você, que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós cremos na Trindade, aprendemos semana passada que cremos no homem, na sua queda e redenção, cremos em vida eterna, e hoje nós vamos entender que cremos em batismos. Nós cremos no batismo nas águas, cremos nos batismos do Espírito Santo, mas vamos entender todos os batismos que a Bíblia cita, para que você saia daqui alicerçado. Sabe, queridos, eu fico pensando que quando Deus tratou esse assunto comigo, fundamentos, eu conheço já o Deus que eu sirvo, e eu sei que toda vez que se mexe em fundamentos, é porque se deseja expansão e ampliação. Amém? Se você mora numa casa e ela já tem lá um alicerce pronto, você não vai mexer nesse alicerce, nessa base, a não ser que você queira crescer e ampliar. Então, quando o Senhor inspirou para essa ministração sobre fundamentos, num tempo como esse, onde nós estamos sofrendo tantas pressões de todos os lados, e nós podemos entender que o Senhor realmente resolveu mexer na nossa base, no nosso alicerce. Para quê? Para que não seja roubado de você aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Você vai agarrar essas promessas? Amém. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é batismo. O que é a palavra batismo? O que ela significa de forma, independente de qual tipo de batismo. A palavra batismo, eu tenho muitas definições, mas eu vou te dar a que me ajuda. Amém? Eu sou bastante pragmático, então eu vou te dar os exemplos que me ajudam, que são mais fáceis. Depois eu te dou ali a parte mais teórica. Mas é fácil você entender batismo quando você lembrar da gasolina batizada. Isso vai ser muito fácil te ajudar. O que é uma gasolina batizada? É uma gasolina onde foi inserido algo dentro dela. Ela não está pura mais. Foi ou colocado etanol, ou colocado água, ou colocado outro líquido, e por isso você seguir. Essa gasolina não é pura,
porque ela está batizada, algo foi inserido, imerso nela. Então, batismo está associado à imersão, batismo está associado a alterar o efeito de algo através de um líquido, o batismo está associado à adição de um outro líquido. A palavra batismo, ela é derivada da palavra que a gente chama de batizado. Então, batismo, a palavra é baptismas, e batizado, a palavra seria baptizo. Bem parecidos, elas se escrevem bem parecido. Na verdade, elas escrevem baptizo e baptismo. Você vai entender, elas são bem próximas uma da outra. E ela também tem uma terceira palavra que é abapto. A gente vai falar um pouquinho de uma por uma, porque isso é uma abertura para a gente começar a entrar nos assuntos. Qual a diferença que você precisa entender entre a palavra batismo, que é abaptismo, e a palavra baptizo, que é a palavra batizado? Elas são muito próximas, são derivadas. Mas quando nós falamos de baptizo e falamos de bapto, são próximas, mas uma é menorzinha que a outra, o que vai alterar um pouquinho é o tempo de imersão. Então, quando nós procuramos essa palavra no original, no grego, graças a Deus pelas bíblias eletrônicas e pelos dicionários de grego, eles para dar esse exemplo, eles citam um médico grego onde tinha uma receita de picles, que não é igual à receita atual de picles, porque eu conferi isso, mas a receita de picles daquela época, ela era feita com duas imersões. A primeira imersão que era feita se chama o bapto, e ele usou esse termo durante a receita. Esse médico grego, eu vou ver o nome dele para você, ele usou os dois termos na mesma receita. Qual é a diferença? Quando ia se fazer um picles naquela época, a primeira coisa que se fazia era uma imersão do pepino na água fervente. O pepino era imerso na água fervente e logo retirado, somente para ele perder o teor dele. Na realidade, para permitir que ele recebesse outra coisa. Então aí ele usa a palavra bapto. É uma imersão rápida, você recoloca e retira. E a palavra baptismos, ela é uma imersão prolongada com a alteração do teor. Quando fazia-se o picles, ele era primeiro batizado ou imerso na água fervente, rapidamente, e a palavra é bapto, e depois ele era colocado no vinagre, e aí a palavra é báptizo, porque ele ficava ali durante muito tempo e o teor dele, o sabor dele era todo alterado pelo vinagre. Por que você precisa saber disso? Porque a receita nem é mais essa. Agora é mais fácil fazer picles de outra forma. Mas por que você precisa entender isso? Porque quando nós vamos nos referir ao batismo nas águas, nós vamos nos referir ao batismo em Jesus, nós vamos usar e encontrar na Bíblia essas três variações dessa palavra com o mesmo radical. Mas é importante a gente entender que existe um momento onde a gente vai fazer uma imersão rápida, simbólica, e existe um momento onde a gente vai fazer uma imersão contínua que vai mudar o nosso sabor. Você vai entender isso lá para frente, mas essa é uma base para que a gente possa tratar dos diversos tipos de batismo que a Bíblia trata. O médico grego é Nicander, se você interessar saber, ela vai estar lá no Strong, vai estar em outros dicionários do grego para você. O que é importante você entender também? Não é um único tipo de batismo. A Bíblia cita batismos, no plural. Hebreus trata sobre doutrinas básicas, as doutrinas que são básicas, elementares, fundamental para a gente, elas são trazidas em vários teores, mas um deles é o batismo. Então ele diz lá em Hebreus 6 que a gente precisa considerar os fundamentos, é o que a gente está fazendo, considerando os fundamentos. Aí ele fala sobre arrependimento de obras mortas, ele fala de fé em Deus e fala da instrução acerca de batismos. Então, não é um único tipo de batismo. A Bíblia cita 4 tipos de batismo. Quais são os 4 tipos de batismos? Essa é uma introdução para a gente entrar nos 2 que eu vou tratar hoje. Nós temos o batismo de João, que é um batismo de arrependimento. Ele era um bapto porque ele era rápido. As pessoas chegavam, desciam as águas se arrependendo para se preparar para o Messias que viria.
Então era um batismo de arrependimento. Aquele batismo não mudava o teor da pessoa. Não havia ali exatamente uma condição que só se poderia adquirir após Jesus Cristo. Mas João veio preparando o caminho para a chegada do Messias. Então ele tratou com o povo sobre arrependimento. E a palavra, aí ele fazia o batismo do arrependimento, que era onde você cancelava, ou pelo menos você entregava a Deus a sua consciência de pecado. Os homens entendiam que haviam pecado e se arrependiam naquele gesto. Esse era o batismo de João, o primeiro deles citado na Bíblia. Depois do batismo de João, vem o batismo em Cristo. O que é o batismo em Cristo? Nascer de novo. Quando você nasce de novo, você está sendo imerso no corpo de Cristo. Então, o batismo de Jesus, ou o batismo em Jesus Cristo, é o próprio novo nascimento. Mas por quê? Você é imerso em alguma coisa? Você é imerso no corpo de Cristo e também o Espírito Santo vai estar imerso em você agora. Você não vai estar mais puro, tu está batizado. Amém, querido? Porque quando você nasce de novo, você sofre o batismo em Jesus, o batismo de Jesus, que é diferente do primeiro batismo de arrependimento, onde não havia chegado o Messias ainda. Então, o batismo de Jesus, ele é feito através do novo nascimento, onde você é inserido, imerso no corpo de Cristo, e onde o Espírito Santo, ele vai estar entrando dentro de você. Esse é o segundo batismo. Terceiro batismo, batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, nós vamos ver um pouco mais hoje. O batismo nas águas, ele é uma publicação, ele é uma forma de externar para as pessoas, para você, para o mundo e para o diabo ver que você já nasceu de novo. Então você sofre o batismo de Jesus e como você quer publicar isso, você vai às águas para um bapto, ou seja, uma imersão rápida, né? A gente não faz o batismo e deixa você lá embaixo d'água. A gente coloca e tira. E a gente vai entender o porquê isso. Esse é o batismo nas águas. Acabou? Não. Por quê? Porque o próprio João, quando batiza Jesus, quando está batizando, ele diz que vem um, ele batiza com água para arrependimento. Mas viria um que iria batizar com fogo. Então o quarto batismo, e é o batismo que muitas vezes o povo de Deus não sabe que deve usufruir, chama-se batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo, aonde você é inserido, envolto, imerso no poder, no revestimento de poder do Espírito Santo. Então nós temos esses 4 tipos de batismo. O batismo de João é de arrependimento, ele é da velha aliança, não tem mais finalidade para nós, então nós não vamos olhar ele. O batismo em Jesus, se você veio semana passada, você já entendeu o que é novo nascimento, que nós falamos sobre o homem, a sua queda e redenção. Então, quando você crê em Jesus com o coração, confessa com a boca, automaticamente você está fazendo o quê? O batismo em Jesus. Então, já resolvemos 2. Vamos tratar dos outros 2 agora? Então, agora a gente vai começar falando sobre batismo nas águas. E eu quero, antes da gente começar a falar batismo nas águas exatamente, eu quero que você abra lá em Atos 19, vai te ajudar um pouquinho a entender o que eu falei agora. Atos 19 já é um texto que porque quando a gente vai pregar sobre batismos, a gente tem mais trabalho desfazendo o que ensinar errado do que ensinando o que é certo. Porque na realidade, as pessoas costumam chegar com muitas doutrinas de homens quando se trata de batismo. E na realidade, a gente está falando de fundamentos. E aonde estão os nossos fundamentos? Somente na Escritura. Tudo que vai além do que está na Escritura, a gente vai ter que considerar se é realmente o fundamento da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de batismos, nós entendemos que o batismo ele precisa não todos os 3 batismos, porque o de João já passou, amém? A gente já não vai mais usar o de João, mas os outros 3 batismos, eles precisam ser ensinados e pregados.
As pessoas precisam saber por que elas precisam aceitar Jesus, então ela precisa da pregação. As pessoas precisam saber o motivo do batismo nas águas, precisa da pregação. E as pessoas precisam saber o motivo do batismo no fogo ou no Espírito e precisam da pregação. Então, Paulo, em Atos, no capítulo 19, no versículo 1, diz que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Aquela igreja que começou já dentro do livro de Atos, a igreja de Éfeso, uma igreja com pessoas que eram dedicadas, que queriam do Senhor. Ele diz assim no versículo 2, Paulo perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ler esse texto e falar assim, meu Deus, como assim havia uma igreja e nem mesmo tinham ouvido falar do Espírito Santo? Você sabia que isso acontece até hoje? Existem muitas igrejas onde o Espírito Santo é desconsiderado ou não ensinado, como se fosse um vento, como se fosse somente algo que às vezes participa, não o Espírito Santo, que é realmente aquele que está na sua dispensação conosco. Então aqui ele diz, e no versículo 3 diz, então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. Porque para ser batizado no batismo de Jesus, tinha que entender Espírito Santo, porque quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então eu preciso entender. E para ser batizado com fogo, eu preciso entender do Espírito Santo, porque ele vem sobre nós. Então dentro ou sobre, nos dois batismos, agora acho que meu retorno está alto, está ecoando aqui, nos dois batismos a gente precisa conhecer o Espírito Santo. E aí ele diz, então o que vocês foram batizados afinal de contas? Tem uma igreja aqui tem um movimento, está falando de Jesus, mas como que está isso acontecendo sem o Espírito Santo? E o que vocês foram batizados? No batismo de João. E aí o que ele diz? Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Ou seja, esse batismo já caducou, não serve mais, Jesus já veio. Não, eles era para esperar Jesus. E aí então a gente falou aqui do primeiro batismo, o batismo de João. Depois ele diz no versículo 5, eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, nasceram de novo. Eles entenderam o que era nascer de novo. E aí depois diz no 6, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O quarto batismo, o batismo do Espírito Santo. Aconteceu tudo junto. A gente não consegue entender aqui se houve nesse intervalo aí o batismo nas águas. Também pode ter acontecido. Porque quando batizou em Jesus, pode ter feito das águas. Mas não necessariamente citou. O que ele está dizendo aqui? Aceitou Jesus, recebeu o batismo do Espírito Santo. Na mesma hora. E aí ele diz, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então nós vemos aqui que os batismos são diversos. São 4 batismos diferentes e nós precisamos conhecer os 4. Os 2 primeiros nós já falamos e agora vamos para o batismo nas águas, amém? O Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir falar dos 2 no tempo que me cabe. O batismo nas águas, o batismo cristão, ele significa imersão, inserir. Então, na realidade, quando nós dizemos batismo nas águas, nós entendemos que você vai ser inserido ou imerso nas águas. E existe um motivo para isso. Mas toda vez que você entender a palavra batismo, você vai entender imersão, inserção, ser envolvido por algo, ok? E aí, qual a importância desse batismo nas águas? Em primeiro lugar, ele é uma ordenança, não é uma sugestão. Abre lá comigo em Marcos 16, do versículo 15 e 16. Diga comigo, batismo nas águas, você está de máscara ou de mordaça. Eu vou te dar uma segunda chance. O batismo nas águas, oh glória, livre em nome de Jesus, ele é uma ordenança. Então diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Isso não é por favor, se você tiver tempo. É ide, vai e faça. E ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê, será condenado. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos pregar o evangelho, pregar a Jesus, e aí quem crê será salvo. E quem crê e for salvo, naturalmente vai ser batizado. O que é importante você entender? Que quem será condenado? É quem não for batizado nas águas? Não, é quem não crê. O batismo ele é uma consequência do crer. Ele não é a primeira coisa. Ele é uma consequência de você crer. Se você crer, você será batizado em Jesus e automaticamente você vai se batizar nas águas. Mas se você não for batizado, você não vai ser salvo? Não. Se você não for batizado nas águas, não quer dizer que você não vai ser salvo. Mas você tem que ser batizado em Jesus, que é o terceiro que a gente falou. Ficou confuso aí? Até aí você foi? Hoje eu preciso dar aula. Eu tenho que ficar quietinho. Amém? Então a gente está falando de ser batizado, ser inserido no corpo de Cristo e ser salvo. E aí depois disso, além de ser uma ordenança, ele é uma evidência. O que é o batismo nas águas? É uma evidência de que eu nasci de novo. Significa que se você nasceu de novo e você não desejou o batismo nas águas, eu não estou dizendo que você não nasceu de novo, mas eu não tenho a evidência que você nasceu. Porque, naturalmente, quando nascemos de novo, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a desejar publicar isso. Nós queremos que todo mundo saiba que a gente agora é de Jesus. Então é uma evidência de que eu vou publicar aquilo que aconteceu por dentro, que foi o batismo em Jesus. Eu vou publicar para fora aquilo agora a quem eu sirvo. É como se eu estivesse dizendo, eu tinha dívida, eu tinha pecado, o diabo podia me cobrar, mas agora eu vou dizer, mostrar para todo mundo que a dívida foi paga. Eu tinha um cartão de crédito que tinha uma fatura alta, que me cobrava juros, me mandava conta todo mês. Mas alguém foi lá e pagou. Porém, continua chegando cobrança. Você vai pagar a cobrança ou você vai ligar para o lugar e dizer, olha, eu já paguei isso? Você vai deixar seu nome no Serasa ou você vai dizer, olha, eu já paguei isso? Como vai ser se você tinha uma dívida? Se você tinha uma dívida e Jesus pagou, você tem desejo de publicar que o diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Então é uma evidência, o batismo nas águas, ele é uma evidência do novo nascimento. Eu desejo fazer. Muitas pessoas não entendem isso porque pensam que para se batizar tem que estar com a vida toda em ordem, tudo perfeito. Querido, deixa eu dizer uma coisa, não tinha um batizado aqui presente. Tem alguém aqui com tudo em ordem? Porque se tem, você já pode ser o novo Jesus. Não tem, querido, a gente tem coisas para resolver. A gente não acerta a vida para ser batizado. A gente se batiza para começar a acertar. Então, essa é uma diferença, que na realidade, o pepino, ele não vai ter gosto de picles se ele não entrar no vinagre. Ele não pode passar a ter gosto para entrar no vinagre. Ele entra sem gosto, para passar a ter o gosto. Você não vai para Jesus porque você merece, você está todo certinho. Você vem para Jesus porque você precisa. E quando você é inserido em Cristo, o seu gosto muda. Mas é de um dia para o outro? Não. Isso é um processo de imersão. Amém? Eu costumo falar nos batismos, geralmente quando eu faço o batismo, a família está presente, eu já peço ajuda. Porque às vezes quem mais atrapalha o cristão no seu início de caminhada é a família. Porque foi para a água no dia anterior, entrou na piscina num dia. Aí chegou no dia seguinte, esqueceu, falou um palavrão sem querer. Aí alguém já vira e fala, para isso que foi batizado? É, querido, para isso, para se livrar dessa porcaria, aos poucos. Vai falar, vai se arrepender, vai mudar e o gosto vai mudando aos poucos. Não é instantâneo, caiu lá na água e mudou. Embora nós temos experiência, não doutrina, mas experiência de pessoas que no batismo se livraram de vício, no batismo se livraram de muitas coisas, foram curadas
Porque tudo que nós estamos fazendo ali é espiritual. E Deus não é limitado a regras, as nossas regras. Mas nós não temos que ter essa cobrança de que uma pessoa que logo que ela é batizada, ela alterou. Então, o que o diabo faz? O diabo, ele coloca condições na nossa vida para que a gente possa receber o que Jesus já nos deu. Através de condenação, através de você não se achar merecedor, mas não é assim que funciona. E aí a gente vai ver isso. Mas a outra coisa que a gente vai lembrar é que é uma evidência. Atos, no capítulo 2, do 37 ao 38, diz assim: após os discípulos falarem, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo: conserta a sua vida toda, faz um curso, quando você entender toda a Bíblia você vai ser batizado? Não. Está dizendo: se arrepende e seja batizado. Porque você só precisa ter o reconhecimento de que você tinha pecado, Jesus pagou, e ser batizado. Então essa é a instrução que nós temos, que é uma evidência, o desejo. Aquele povo acabou de ver Pedro pregar e eles desejaram viver aquilo, publicar o que tinha acontecido com eles. Uma outra importância do batismo nas águas é que é uma identificação com Cristo. Quando nós formulamos o batismo nas águas, quando nós efetuamos o batismo nas águas, você já deve ter presenciado algum, você vai ser imerso nas águas e levantado, não é isso? O que isso representa? Representa que você está morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo. Você está descendo as águas representando a sua morte. Glória a Deus que você morreu. Deixa lá embaixo, não levanta o defunto, e você vai levantar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o batismo nas águas, ele é essa identificação com Cristo. Nós nos identificamos com a sua morte, quando nós entendemos que o velho homem morreu, e com a sua ressurreição, quando nós entendemos que nós nascemos de novo. Por isso a importância do batismo por imersão. Não quer dizer que você, por exemplo, vai batizar uma pessoa idosa que não tem condição de entrar numa água por algum motivo, que isso não vai ter validade. Não, queridos, não é isso, porque o que a gente está fazendo é espiritual. Porém, ele tem esse simbolismo de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então, o batismo nas águas é uma identificação. Eu estou publicando que aquilo aconteceu comigo. Olha, o Cláudio que você conhecia morreu naquele dia. Está lá embaixo da piscina. O que saiu agora é outro, que está recomeçando. É um novo nascimento, é um bebê. Mas está recomeçando, não é mais aquele. Você está jogando ali a sua reputação, os seus hábitos antigos. E, querida, a melhor coisa que você pode fazer é deixar o defunto lá. Porque às vezes tem crente que gosta de ficar lembrando do Egito, né? Com saudade de cebola, com saudade de carne. Não, querido, deixa o defunto lá e levanta uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então o batismo também é essa identificação, que é um aspecto da fé que faz a gente assumir, reconhecer que Jesus assumiu o nosso pecado. Você está publicando ali: olha, Jesus levou os meus pecados, estou deixando aqui. Acabou aqui, agora daqui para frente é outra história. Colossenses 3,3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Romanos 6,3,14 diz que porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então é a identificação. Jesus veio à terra para assumir o nosso lugar, assumir o nosso pecado. Mas ele também veio nos dar exemplo de como viver nessa terra. Então nós nos identificamos com ele, morremos o velho homem e ressuscitamos como Cristo. E depois, uma apropriação. Porque uma coisa é você se identificar, a outra é você se apropriar. Uma coisa é você dizer: eu sei que Jesus morreu por mim. E a outra coisa é você dizer: Jesus morreu por mim e pagou minha dívida, então o diabo agora não me cobra.
Então, o batismo, batismo nas águas, ele está representando a sua identificação com Cristo, mas também a apropriação do que ele fez por você. Então, você sai das águas se apropriando daquilo que ele fez por você. E aí, por isso, que muita gente que realmente tem isso como rema, deixa naquelas águas vício, deixa naquelas águas doença, deixa naquelas águas pensamentos, obras da carne e pecado. Porque quando você realmente consegue se identificar com o que Cristo fez e se apropriar do que ele conquistou para você, já é o suficiente para muita coisa ser resolvida na sua vida. Amém até aqui? Então, o batismo nas águas também é uma identificação e uma apropriação. Romanos 6, 3, 14 ainda, a partir do versículo 4, Romanos 6, a partir do 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Tem lugar para a vida de defunto? Não! Novidade de vida, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficam para trás. Agora, o mundo vai ver isso de imediato? Não, querido. Seu cabelo vai estar do mesmo jeito, sua pele vai estar do mesmo jeito, você vai estar do mesmo jeito. Provavelmente o seu semblante vai melhorar, mas as pessoas não vão identificar de primeiro. Como é que elas vão poder identificar que houve essa novidade de vida? Através do seu procedimento, do dia a dia, do seu crescimento. Não precisa ter essa preocupação de ser instantâneo, mas o batismo, quando você faz ele com entendimento, com temor ao Senhor, você sabe que você fez se comprometeu com uma aliança. E é natural que você deseje andar mais certo do que andava antes. Mas esse também é um processo. Amém, queridos? Outra coisa que o batismo é uma decisão de mudança de vida. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos publicando que a gente é crente. A gente está publicando, agora eu sou de Cristo. Então isso vai trazer mudança de vida, é natural também. Então o batismo nas águas, ele tem esse marco na nossa vida. Ele faz esse marco da nossa vida, de antes e depois sim. Não só por um ritual religioso, mas por aquilo que representa que você publicou a sua decisão interna. Romanos 6, e aí a partir do versículo 8, diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Então, querido, é aquilo que às vezes eu falo aqui. Tem muito crente que só usa não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, só para segurar a onda com o pecado. Não, eu não posso. Ele me agrediu, mas eu não posso agredi-lo de novo, porque não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Mas sabe, querido, que isso é para a parte da obrigação, mas também é para a parte do direito. É para você saber que quando você entra no hospital, a pessoa que você vai visitar tem que ter alguma influência sua, porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Essa identificação não é só para restrição. Durante muito tempo, o cristianismo ele só foi conhecido pela restrição. Não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode. Mas vamos começar a falar do que a gente pode em Cristo. Porque em Cristo você pode expulsar demônio, em Cristo você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, em Cristo você pode alterar o ambiente onde você chega, em Cristo você pode colocar as mãos e ser próspero. A gente gastou muito tempo, perdeu muito tempo falando sobre o que não pode. Às vezes a pessoa ia falar de Jesus e em vez de dizer o que ela teria em Cristo, dizia o que ela ia ter que perder. Queria deixar eu dizer uma coisa. Você que já está aqui nessa igreja, quantas vezes eu disse para você não beber? E eu vou lá saber se tu bebe ou não bebe? Não, querido, sabe por quê? Quanto mais eu disser para você o que você tem em Cristo, mais você vai olhar para isso e vai dizer: eu não vou trocar isso por um copo, eu não vou trocar isso por um jogo, eu não vou trocar isso por algo que até me é lícito, mas não vai me edificar. Então, se a gente passar a falar mais daquilo que você pode em Cristo, você mesmo não vai dar valor àquilo que você não pode. Porque a troca é muito poderosa, querido. A troca é muito boa. Porque tem pessoas, e eu fico realmente preocupado, quando eu vejo um crente que tem muita saudade do passado. Porque, queridos, eu fui do mundo, eu não nasci no berço evangélico. Eu me converti depois de dor. Eu vim para o evangelho pela dor.
Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, mas eu vim assim. E eu vim por uma dor, mas depois que eu conheci Jesus, eu descobri que eu vivia muita mazela, que eu achava que era normal. Eu achava normal sair a noite inteira, tá cheio de gente se sentindo sozinho. Quantas noites? Na juventude eu saía, tinha gente para tudo quanto é lado e eu estava sozinho. Quantas noites eu voltava das baladas e quando encostava a cabeça do travesseiro, uma angústia que não passava. Então, na realidade, quando eu vou descobrindo que eu tenho em Cristo paz, saúde, alegria, a minha família, a minha casa, a minha segurança, a autoridade sobre o diabo, eu não vou negociar por um prato de lentilha. Então, nós perdemos muito tempo dizendo que não pode. Agora, quando você disser, não sou mais eu quem vivo, é Cristo vive em mim, é para lembrar o que você pode. Amém? Porque Ele disse que Ele fez grandes coisas e que você faria maiores ainda. E porque esse Espírito habita dentro de você. Amém, queridos? Uma outra coisa que é o batismo é a publicação do pagamento da dívida. Como eu já falei lá, na identificação, você publica que a dívida foi paga. O diabo tem que assistir o seu batismo também. Ele tem que saber que ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Porque você está, além de ter nascido de novo, você está publicando isso. E a última coisa, o batismo é uma circuncisão de coração. Ele é, no Novo Testamento, a circuncisão que marcava o povo de Deus. No Velho Testamento, os homens tinham que sofrer circuncisão física. Mas a palavra diz que depois que viesse o Messias, essa circuncisão seria no coração, a marca seria no coração. O próprio Espírito Santo selando você. Então ele diz lá em Colossenses 2, do versículo 11 ao 15, mais ou menos, diz assim: nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então tudo isso, essa marca, você recebe através do batismo em Jesus e no batismo nas águas. Amém até aqui? Agora, quais são as condições para uma pessoa ser batizada nas águas? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Porque, queridos, é muito importante. Veja bem, você que está me assistindo em qualquer lugar, eu não tenho nada contra um curso de batismo. Eu acho bom, é uma oportunidade que você tem de entender mais. Talvez hoje, nessa simples aula, você entenda tudo. Mas talvez pessoas precisam de mais tempo para fazer isso. Amém? Não há nenhum problema com isso. Mas é bíblico? Não. Tem curso na Bíblia? Não. Vamos ver como é que funciona? Então, o que eu preciso para ser batizado no corpo de Cristo? A pessoa, para ser batizada, deve ter nascido de novo, confiado em Jesus Cristo como Salvador e decidido por Ele como Senhor. A Bíblia diz que tem que crer com o coração e confessar com a boca. A gente só vai ver o confessar com a boca, porque crer com o coração só Deus vai saber. Nem se atreva, para você não perder tempo. É óbvio que existem indícios que a gente pode considerar. Uma pessoa que nasce de novo, ela necessariamente se torna um bebê. E bebê precisa de quê? Leite. Então, ela quer palavra. É natural que alguém que nasceu de novo comece a pedir palavra. O que significa isso? Mas o que diz isso? Como é que eu leio a Bíblia? É natural, ela é um bebê. Um bebê, ele quer o quê? Aconchego, colo, família. Natural que essa pessoa deseje congregar, porque ela vai ter desejo de estar em família. Isso é natural. Dicas, evidências. Mas isso é uma regra? Está escrito na Bíblia? Não. São apenas evidências que, se você falar de Jesus para alguém que você ama, é bom você estar atento se ela vai cumprir esses procedimentos para que você possa acompanhá-la, não para julgá-la. Mas é natural que ela comece a ter essas evidências. Desejar leite, desejar colo. Porque é o que bebê deseja, aconchego, família, ser recebido. Amém? E aí, o que mais precisa? Ela deve compreender o significado do batismo. Ela deve ter essa explicação que você está tendo aqui. Você não pode batizar sem saber o que significa. Senão você não vai estar podendo assumir algo. Mas se você entendeu, joia. E o que mais? A última coisa que precisa? Água. Tem que ter água. Porque o batismo nas águas precisa de água. E onde é que está isso na Bíblia? Abre lá comigo. Em Atos, no capítulo 8, enquanto eu leio Atos 2:41 para você. Atos 8, para onde você vai falar sobre o eunuco que o Filipe encontrou.
Enquanto isso, eu falo para você de Atos 2:41, que diz: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, apenas havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você pode considerar que esse batizados aqui foi em Cristo, ou pode ser batizado nas águas. Ok, realmente é a mesma palavra. Mas o que eu estou dizendo para você, através da pregação e aceitar, eles foram inseridos no corpo de Cristo. Não havia outro pré-requisito. Mas no em Atos 8, a gente vai ver algo específico ao batismo das águas. E sabe, queridos, eu amo esse texto, e esse texto ele merece uma pregação exclusiva, talvez um dia, porque ele trata sobre um aspecto muito interessante. Porque o eunuco estava lendo Isaías e estava bem perto de chegar da parte que fala dele, do eunuco. Porque lá em Isaías existia uma promessa para o eunuco, mas ele estava lá próximo àquilo, lendo. E Filipe é retirado, Filipe estava fazendo milagres em vários lugares. Deus tira Filipe daquela multidão de evangelismo e leva Filipe para encontrar com aquele único homem, que não era um homem comum. Um eunuco, naquele período, caso você não saiba, ele era a guarda da rainha. E rei nenhum era bobo de deixar um homem completo guardar a mulher dele. Então ele era castrado. Para ele tomar conta da rainha, ele era castrado. E eu não sei se você sabe que um homem castrado, ele não produz diversos hormônios masculinos. Então ele provavelmente vai ter a voz afinada, ele vai ter traços mais delicados. E para trabalhar com a rainha, ele se vestia também de uma forma não viril. Porque o rei não ia botar um cara bonitão para tomar conta da rainha. Então ele se vestia de forma também feminina. E era esse homem que Filipe estava indo buscar. Era essa pessoa que Filipe estava indo buscar. Porque Deus enviou para ela. Eu não sei não, mas hashtag fica a dica para quem você está escolhendo pregar. Fica a dica, querido, porque às vezes a gente está julgando para quem merece salvação. E a Bíblia está falando ali de um homem que talvez hoje, se você encontrasse, você não pregaria para ele, ou a porta da igreja se fecharia. Mas foi para esse aí que Deus parou tudo, mandou largar as 99 e ir lá pregar. Fecha o parênteses, volta para cá que eu me empolgo. Eu tenho que dar aula. Então, Atos 8, no versículo, ele está contando como foi com Filipe. Você pode ler do 26 ao 38 em casa. Mas aqui a gente vai ver do versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Isaías que ele estava lendo. Ele estava lendo Isaías quando Filipe chegou, mas não entendia nada. Lembra quando você não era nascido de novo e você ouvia dizer: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, sobre as pisaduras dele fui sarado? Que doideira é essa? É Jesus que ele está falando ali. Isaías, milhares de anos, centenas de anos antes, estava vendo Jesus. A descrição de Isaías é mais considerada do que as dos discípulos, para aquilo que aconteceu com Jesus, porque os discípulos narraram o que viram. Isaías narrou a revelação. E ele estava lendo Isaías, e ele estava dizendo: então o eunuco disse a Filipe, que me explique o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Curso. A gente está falando aqui que ele pregou para aquele eunuco, o quê? De Isaías até o final do Velho Testamento, e depois deu o testemunho de Jesus. Ainda não tinha o Novo Testamento, as cartas não tinham sido escritas. Ele estava pregando: olha, tudo que você viu aí no Velho Testamento aponta para um homem que já veio, Jesus. E esse homem, Isaías está dizendo que ele pagou as nossas dívidas, ele levou sobre si tudo que era negativo para nós. E aí esse homem, provavelmente de turbante, brinco, provavelmente de voz fina, vira para ele e fala: tem água ali, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse para ele: parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, pagar todas as contas que devia, acertar com a família? Não. Faz sentido. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador e tem água ali, foi batizado na mesma hora. Então, o que precisa para ser batizado? Que a Bíblia diz: crê em Jesus como Senhor e Salvador.
ter um entendimento do que representa o batismo e ter água. Só isso, querido. A gente faz aqui na igreja, por enquanto, 2 batismos por ano. Por quê? Isso é bíblico? Não, querido, isso é logística. Só logística. A gente deixa acumular um grupo para fazer um evento bonito, porque vai parar um culto, etc. Mas o que seria o ideal? Ter uma piscina ali fora, acabou, aceitou Jesus, vão lá e tchau. Era o certo, era o mais correto. Explicar o que representava o batismo, explicar que você nasceu de novo, você crê, tem água, ser batizado. Tudo logística, como eu falo da ceia, né? A gente ceia uma vez por mês por logística, querido. Ceia toda vez, se tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, tem que lembrar o que ele fez por nós. Então a gente tem que tomar cuidado para que doutrina de homens não atrapalhe aquilo que Deus tratou como simples. Porque eu gosto de pensar que aquele ladrão do lado de Jesus na cruz nem água tinha, e ele estava no dia com Jesus no paraíso. Nem água tinha, mas ele se arrependeu e ele devia ter uma vida desgraçada. Porque deixa eu dizer para você, para morrer na cruz não era roubar galinha não. A cruz era a pior morte que tinha, porque além de maltratar, ser uma morte fisicamente dolorosa para exemplo, ela também era uma morte espiritual, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Era uma morte séria do ponto de vista espiritual, embora aqueles homens já fossem mortos espiritualmente. Mas eu estou falando no sentido de o quanto aquilo representava também no aspecto espiritual. Então era a pior morte que tinha. Aquele homem tinha feito muita coisa ruim. E eu fico pensando se a igreja de Cristo está preparada para perdoar um traficante. Se a igreja de Cristo está preparada para receber aqueles que erraram, que cometeram coisas graves. Se a gente está preparado, porque esse é o cristianismo. É simples? Não, não é simples, mas é necessário. Então, a gente está falando aqui de que precisa ser nascido de novo, precisa entender o batismo e precisa ter água. Não há uma ordem estabelecida entre batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Porque você pode aceitar Jesus hoje e logo em seguida ser batizado no Espírito Santo sem ter ido na água ainda. Não tem esse estabelecimento como algumas vezes a gente ouve falar. Eu não vou receber o batismo no Espírito Santo porque eu não fui batizado nas águas ainda. Não tem essa ordem. A Bíblia não fala sobre isso, porque várias pregações dos discípulos, as pessoas já eram batizadas no Espírito Santo na mesma hora. Amém, queridos? E eu gosto de lembrar de alguns exemplos que a gente vê na vida, porque às vezes a gente está considerando se a pessoa realmente nasceu de novo, se a pessoa realmente está levando o evangelho a sério, e ela passa na frente de muitos outros sendo batizados no Espírito Santo. Porque a gente vai falar do batismo do Espírito Santo mais à frente, mas eu já vou te dar esse spoiler. Muitas vezes tem muito cristão que tem uma vida religiosa, que faz tudo certinho, não recebe batismo do Espírito Santo porque pensa que é merecimento. E muitas vezes o outro está com a vida toda torta e recebe na hora porque sabe que é necessidade. Então, o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas não tem ordem estabelecida. Amém? A Bíblia não fala sobre isso. Em Atos 10, 47, diz que porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós receberam o Espírito Santo, eles já tinham sido batizados no Espírito Santo e eram gentios. Mas e agora? Como que a gente vai negar batizar na água, dizer que ele não publicar que ele está em Cristo, se o Espírito Santo já confirmou? Então a gente vai entender que não há necessariamente essa ordem. E nós entendemos lá que o batismo necessariamente nas águas não é o que vai trazer a salvação. Sabe aquele medo que eu lembro que algumas pessoas que entendem o batismo para criança, que não tem entendimento, pensam que se não batizar a criança vai para o inferno. Só que primeiro que criança já nasce salva. Ela vai perder em algum momento, que a gente não sabe quando, ela vai chegar a um entendimento para pecar. Então o reino é das crianças, já está garantido. E segundo, querido, que não é o batismo na água que vai livrar você do inferno. O que vai livrar você do inferno é o batismo em Jesus. É você crer que Ele é o seu Senhor e Salvador. Porque senão pode ser que você aceitou Jesus aqui hoje e a gente só tem batismo em novembro. Aí o que acontece? Não, querido. O que faz com que você não seja condenado é o crer.
é você ser batizado em Jesus Cristo. Amém até aqui? Batismo nas águas? Fechou? Entendemos? Então vamos para o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo, a gente também usa o termo revestimento de poder, é a mesma coisa. Revestir significa que você está imerso por algo, que algo está revestindo você, você está coberto por algo. Então, revestimento de poder e batismo do Espírito Santo significam a mesma coisa. E abre lá comigo em Atos 11, no versículo 15. Onde nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo. Os discípulos estão explicando para as pessoas escandalizadas o que era aquilo. E diz assim no versículo 15: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós a princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou em alguns outros textos da Bíblia, com fogo. Amém? E aí, quem é esse Espírito Santo que batiza? O que é ser batizado no Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa entender quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não em importância, apenas em ordem didática. João 14, versículo 16 ao 17, Jesus, antes de ir, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga comigo, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, se Deus amou o mundo? Porque é necessário que você seja nascido de novo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, por quê? Porque Ele habitará convosco e estará em vós. Então, é uma certeza por dentro. É algo que você vai ter uma convicção que ninguém tira de você. Amém, querido? O Espírito Santo é a parte da Trindade que está com a gente nessa dispensação. E nós precisamos reconhecê-lo. E nós precisamos saber que é Ele que está conosco todo o tempo. Então, o Espírito Santo, ele vai ter duas condições na Bíblia nessa dispensação. Nós vamos entender o Espírito dentro e o Espírito sobre. E são duas ações diferentes da mesma pessoa. O que é o Espírito dentro? Quando você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é seu Senhor e Salvador, no mesmo momento esse Espírito Santo vem habitar dentro de você, por conta do pecado que foi apagado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O homem, como você aprendeu semana passada, ele era separado de Deus pelo pecado. O que é morte? Morte é separação. O que é nascimento? Renascimento. É religar. Então, o homem era morto espiritualmente. Todo aquele que não está em Jesus Cristo é morto espiritualmente. Depende de como ele vive, depende de quem ele é, depende das questões de sexualidade dele. Não, querido, existe morto e vivo. Só isso que existe para Deus. Morto e vivo. Separado de Deus, morto espiritualmente. Com Deus, vivo espiritualmente. É isso que a gente tem que entender, às vezes, quando a gente confunde alguns conceitos nossos, sociais nossos. Não existe a diferença toda que a gente diversifica. Existem aqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Existem aqueles que servem a Jesus e os que servem a Satanás, independente de querer. Sendo bom ou sendo mal, independente. Se não serve a Jesus, porque só existem dois senhores. Então nós estamos falando de morte espiritual. Existia essa morte quando você nasceu de novo. A morte era o quê? O seu espírito separado do Espírito de Deus pelo pecado. Você não tinha como receber o Espírito de Deus por conta do pecado. Mas Jesus apaga de uma vez por todas o seu pecado. E esse acesso ao Espírito Santo é automático no momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E para que esse habitar dentro de você? O que vai acontecer com esse habitar dentro de você? Você vai ser fortalecido no fruto do seu Espírito, com as 9 características do convívio com o Espírito Santo.
amor, longanimidade, benignidade, isso tudo vai acontecer para você. O Espírito dentro altera a sua vida. Mas existe uma outra condição do Espírito Santo, que é o Espírito sobre você. E esse Espírito sobre você, ele vai aparecer em alguns momentos sobre pessoas no Velho Testamento, porque ele não poderia habitar dentro, mas ele vinha sobre para que essas pessoas agissem de forma sobrenatural. Então, sobre o rei, sobre o profeta, ele vinha sobre com demonstrações de poder. E aonde que no Novo Testamento ele aparece pela primeira vez? No batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, o próprio Messias, ele foi ser batizado com João, batismo de arrependimento. João diz: você que devia estar me batizando. Eu não podia estar batizando você. Está se arrependendo de quê? Não tem pecado? Não foi tentado e não caiu em nenhuma vez? Mas Jesus diz, é necessário que isso aconteça. E Jesus passa ali pelo batismo de João. Ele vai às águas no batismo de João. Mas a Bíblia diz que quando ele sai desse batismo, o Espírito Santo, como uma pomba, pousa sobre ele. E aonde Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você percebe que nesse momento o Espírito Santo veio sobre Jesus? Então, até esse momento, você vai ler a sua Bíblia quantas vezes você quiser e você não vai achar um milagre de Jesus. Você vai ver que Jesus era conhecedor da palavra, porque desde os 12 anos ele já era conhecedor da palavra, a Bíblia já cita. Você vai ver que ele era reconhecido como mestre, mas não havia nenhum milagre sobre a vida dele. Por quê? Porque ele veio como homem. E como homem, ele viveu aqui até os 30 anos de forma natural. Conhecedor da palavra, conhecedor dos ensinos. Mas agora ele ia entrar no ministério dele. 30 anos, João já tinha 6 meses mais velho que ele, já tinha entrado com 30 anos, era digno de batizá-lo. Com 30 anos, Jesus entra no seu ministério. E aí Deus dá a ferramenta. Qual é a ferramenta? O batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele, com demonstração de poder. E depois que Jesus recebe o batismo do Espírito Santo, o poder sobre ele, e aí ele vai para o deserto, ele é provado pelo diabo, ele vai transformar água em vinho, e daí não para mais de fazer milagre. Mas até aí, ele era homem, veio como homem e agia no natural. A partir do Espírito Santo sobre aquele que capacita, aquele que reveste de poder, Jesus começa a andar no sobrenatural. Então, Jesus é o primeiro que veio para que a gente se identificasse e para que a gente se apropriasse do que ele fez por nós. Jesus, já cheio do Espírito Santo, vai para o deserto. E aí a palavra já começa a dizer, cheio do Espírito Santo, já começa a dizer uma outra esfera dele. Mas e os discípulos? Os discípulos ainda não podiam receber o Espírito Santo por dentro. Porque enquanto Jesus estava na terra, o pecado não tinha sido pago. E como o pecado não tinha sido pago, eles ainda estavam separados do Espírito de Deus. Então, Jesus precisa morrer, pagar o preço com sangue, e quando Jesus ressuscita, ele encontra de novo com os discípulos, e a Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo neles. Sopra onde? Dentro deles. Eles nascem de novo, porque só poderia acontecer depois que o preço tivesse sido pago. Então, o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo naqueles discípulos. E eles recebem do Espírito Santo e começam a ter percepção espiritual. Tanto que Tomé, que não estava nesse dia, continua precisando ver para crer. Porque ele não recebeu o Espírito Santo, ele era igualzinho a mim e você antes de nascer de novo. Lia a Bíblia e não entendia nada. Só acreditava no que estava vendo. Não confiava nos milagres de Deus. Mas depois que você recebeu o Espírito Santo, você agora tem discernimento. Você agora percebe que tem algo espiritual na história. Você percebe que aquela pessoa que está perseguindo você, na realidade não é ela, é o próprio diabo que está atrás dela. Você começa a entender algumas questões. Então, ali os discípulos recebem o Espírito Santo dentro. E aí Jesus dá as últimas instruções, o tempo que ele anda sobre a terra ainda após ressurreto, conversa com aqueles discípulos, explica para eles tudo que eles vão fazer. Vocês lembram do que eu fazia? Vocês agora vão fazer muito mais do que aquilo.
vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, falar em outras línguas, vocês agora vão fazer tudo isso. E ele fala isso no final de alguns evangelhos. Em alguns evangelhos ele também trata alguma coisa, mas faz só uma coisa: antes que vocês acharem que podem fazer isso, fica em Jerusalém, porque lá vocês vão receber aquela ferramenta que eu recebi lá em João. Vocês vão receber o revestimento de poder, porque virá sobre vocês o poder para fazer tudo isso que eu estou falando. Então há uma sequência, uma lógica nisso. E aí vamos dar uma olhada nisso com calma. Então você entendeu que há o Espírito Santo dentro, está lá em João 20:20, que ele sopra o Espírito dentro dos discípulos. Em Romanos 8:11, ele fala sobre esse Espírito habitar em nós, mas ele depois fala sobre o Espírito vindo sobre nós. Mateus 3,16 fala sobre: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Sublinhe na sua Bíblia: sobre ele. Amém? Porque é diferente o Espírito sobre e o Espírito dentro. Em Atos 1:8 está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse Espírito dentro, ele é o Espírito que vai me capacitar a andar no fruto do Espírito. Ele é aquele que vai cuidar de mim. Ele é aquele que vai melhorar a mim mesmo. Agora, o Espírito sobre é externo, é poder, demonstração de poder, andar no sobrenatural. Agora, com qual dos dois eu consigo ser testemunhas de Cristo? Eu consigo ser reconhecido como um cristão quando eu tenho o Espírito dentro, porque o meu comportamento vai mudar e eu vou ficar mais próximo de Cristo. Vou ter cheiro de Cristo, vou ter gosto de Cristo. Você é aquele pepino que não tinha gosto de nada e agora tem gosto de vinagre. Você agora tem gosto de Cristo. Mas o que faz de você uma testemunha? Evidência. Se você já assistiu qualquer filme policial de julgamento, você vai ver que uma testemunha, ela precisa promover evidências de aquele fato ocorrido realmente aconteceu. Então ela vai precisar relatar algo, ela vai precisar provar algo que aquilo aconteceu. E como que você vai provar que Jesus está vivo, que Ele cura, que Ele expulsa demônio, que Ele restaura a sua vida? Como? Produzindo evidências. Testemunhas produzem evidências. E como você vai fazer isso na força do seu braço? Não vai. Na força do seu braço, o máximo que você pode ser é correto e honesto. É o máximo que você vai poder ser. Produzir evidências, você vai precisar de revestimento de poder. Você vai precisar receber da mesma maneira que Jesus recebeu, o Espírito sobre você. E esse Espírito sobre você é que vai capacitar você a expulsar demônio, vai capacitar você a curar os enfermos, vai capacitar você. Embora, pequeno parênteses, o nome de Jesus já cura, o nome de Jesus já expulsa. Amém, queridos? Mas esse andar no sobrenatural, esse estar no sobrenatural, depende de você receber, assim como Jesus, assim como Pedro, assim como Paulo, você precisa receber o revestimento. Amém? Então, esse é o Espírito sobre, que é diferente do Espírito dentro. O batismo do Espírito Santo, o que que ele é? É ser inserido nesse reino. Nós vamos ver lá em João 3, você pode abrir lá, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem natural, religioso, conhecia as palavras, mas era um homem natural, como você aprendeu semana passada. E Jesus estava tratando com ele sobre coisas espirituais. E ele quer entender como que Jesus anda no sobrenatural. Você só pode seguir Deus. Ele já tinha reconhecido Jesus como mestre. Normalmente na Bíblia, quando as pessoas chamam Jesus de mestre, elas só estão reconhecendo o aspecto natural, ou seja, Jesus conhecedor da palavra. Mas quando elas falam Jesus profeta, elas estão reconhecendo o sobrenatural em Jesus. E Nicodemos estava diante do sobrenatural. E ele pergunta para Jesus: como que você faz essas coisas? E aí Jesus responde, João 3,3, que é necessário... Deixa eu ler direito, que agora mandei você abrir, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Você precisa ter o Espírito Santo por dentro para ver o reino. Quando você recebe o Espírito Santo por dentro, você começa a perceber que há um reino espiritual. E aí é aquela fase que você começa a ver as coisas acontecendo. Você recebe a oração, é curado. Você percebe que você ora e tem resposta. Você começa a entender que nem tudo é somente natural, mas tem coisas espirituais envolvidas. Você começa a ver o poder de Deus agir na sua vida, mas você está vendo ainda. Porque você nasceu de novo. O Espírito Santo está dentro de você, te ajudando a ver. Mas Nicodemos não entende esse aspecto natural de como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, querido. Você precisa nascer para ver. Mas para você entrar nesse negócio, João 3,5, para você entrar nesse negócio, você precisa ser inserido, imerso, envolvido nas águas e no Espírito. Senão você não entra. Tem muito crente, 30 anos de evangelho, nasceu de novo, mas não vê manifestação de poder através da sua vida. Por quê? Porque está vendo, nasceu de novo, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo, não foi imerso no Espírito. E sem o Espírito, você não entra, você não toma posse, você não se apropria do sobrenatural. Nicodemos não entendeu, porque isso era espiritual demais para ele. Ele continuou sem entender bem ali. Mas ficou a mensagem para a nossa vida. Você, quando recebe o Espírito dentro, você está vendo o reino. Mas Deus tem mais para você. Deus não quer que você saiba que tem um reino. Deus quer que você seja reino, que você reine. É diferente, querido. Uma coisa é você saber que você tem uma herança, outra coisa é você gastar ela. Deus não quer só que você saiba que você tem. Deus quer que você use, que você usufrua. Para quê? Para ser testemunha de que Jesus está vivo. Porque a nossa pregação não consiste só em palavras de sabedoria, mas em demonstração de poder. E poder eu vou ter como? Através do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém, queridos? O reino de Deus, ele é espiritual, é um lugar de autoridade, e a gente tem que entrar nele. Então, a gente tem uma promessa, lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio uma promessa. Que promessa é essa? Eu acho que não dá tempo de eu explicar. Mas ela está em Joel 2, do versículo 28 ao 29. Essa promessa do Pai, que porém na cidade, ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. Joel prometeu que todos seriam revestidos, que todos receberiam o Espírito Santo. E é bom você ler isso na sua Bíblia, deixar marcado. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Que fala que todos, servos e servas, filhos e filhas, homem e mulher, não interessa a posição social que você tem, todos receberão o Espírito Santo. Essa era uma promessa lá do Velho Testamento. Quando? Depois do Messias. E aí ele diz para não sair de Jerusalém. Em Atos 1, no capítulo 4, Atos do capítulo 1, versículo 4, diz assim: e eles estavam em Jerusalém, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E isso foi cumprido aonde? Deixa eu só fazer uma observação para você. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então, na realidade, o livro de Atos é quase uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas termina o seu Evangelho dizendo: não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E começa a escrever Atos dizendo: e eles estavam lá esperando essa promessa até que, diga comigo, até que, lá em Atos 2... no capítulo 2, versículo 2, diz que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse versículo você pode sublinhar na sua Bíblia.
capítulo 2, versículo 4. Porque todos, você precisa lembrar que foram todos. Não tem essa história de quem tem cargo, não tem essa história de quem estava merecendo mais, não tem essa história de tempo de casa, tempo de evangelho. Todos que estavam lá foram revestidos. Depois disso, você vai observar que eles tiveram uma evidência. Qual foi a evidência? Falar em outras línguas. E como que eles falavam em outras línguas? Era o Espírito que falava? Não, o Espírito concedia a língua, mas quem falava era eles. Esse versículo é rico para você desmistificar um monte de coisa que botam na cabeça da gente. E aí todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, no versículo 38, diz... Pedro, deixa eu chegar aqui no contexto, aquele povo, aqueles discípulos são cheios de poder, revestidos de poder, começam a falar em outra língua, mas além de falar em outras línguas, eles produziram algumas outras evidências que fizeram pensar que eles estavam bêbados. Quem já viu um bêbado? O que bêbado faz? Bêbado ri muito. Ou então chora muito. Bêbado cambaleia. Bêbado tropeça e cai. Bêbado acha tudo engraçado ou tudo triste. Ou seja, perde o seu controle físico completo. Sim. Então eles olhavam de fora e viam aqueles homens no meio do dia com um comportamento estranho. Porque bêbado fala enrolado. Então eles viam aquele comportamento e julgaram que eles estavam bêbados. Então Pedro vai explicar o que estava acontecendo ali, que era o cumprimento da promessa. E Pedro explica, faz uma narrativa imensa. O Pedrão lá, que mal sabia falar, que só puxava a espada lá e fazia... Antes era todo troglodita, agora, cheio do Espírito Santo, fala e todo mundo fica sem entender o que ele está falando. O mesmo Pedro que antes do batismo do Espírito Santo tinha medo de dizer para 2 ou 3 que andava com Jesus, agora fala para 3.000. Porque o revestimento de poder é espírito de ousadia, capacitação de falar de forma sobrenatural, manifestar poder. E aí, depois de falar tudo isso, ele continua falando com essas pessoas, e lá em Atos 2,38 diz: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, os vossos filhos, e a todos que estão longe, quantos o Senhor Deus chamar. É para todos. Pedro está dizendo, não olha para a gente não é porque a gente é melhor, não é porque a gente andou com Jesus, não, é porque é para todos. Só começou com a gente. Amém, queridos? E aí nós vamos ter muitos exemplos do que o batismo do Espírito Santo faz. A gente não vai ter tempo de ver todos, o relógio não para. A gente não vai ter tempo de ver todos, mas basta você pensar, Jesus, antes e depois do batismo do Espírito Santo, e receber o Espírito sobre ele. Eu não sei se eu posso usar o termo batismo do Espírito Santo para Jesus, mas eu posso dizer que o Espírito veio sobre ele e revestiu ele de poder, porque depois disso, a história dele muda, ele começa a andar no sobrenatural. A gente olha para Pedro, se acovardou numa situação que qualquer um de nós poderia fazer o mesmo. Se acovardou. Jesus explica para ele, olha, você realmente agora vai me negar. Mas quando encontra com ele de novo, diz, você vai ser capaz de morrer por mim. E depois do revestimento de poder, Pedro agora com ousadia fala para 3.000, 5.000. E aquelas pessoas olham para ele, sabendo que ele era um pescador iletrado, ficam admirados com a graça e o poder com que ele fala. Por quê? Porque agora ele é uma testemunha de que Jesus está vivo. E a gente olha para Paulo tem uma experiência. Paulo, um homem religioso, um homem radical contra Jesus, tem uma experiência, recebe o batismo do Espírito Santo e logo em seguida começa a agir também no sobrenatural e na ousadia. Nós vamos ver sempre, após o batismo do Espírito Santo, a ousadia crescendo, o poder se manifestando. Então o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder necessário para que a gente ande nessa palavra, que na nossa força a gente não consegue. Você lembra dos discípulos que não pediram fé quando viram ressuscitar morto, não pediram fé para multiplicar pães, mas quando falou que tinha que perdoar 70 vezes 7, falou, Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles estavam pedindo? Ferramentas. Eu não consigo isso sozinho.
Mas após o revestimento de poder, Estevão é apedrejado. E sendo apedrejado, diz: Senhor, perdoa eles. Eles não tinham condição de perdoar 70 vezes 7 a pessoa que estava em casa. Pediram mais fé. Mas Estevão é apedrejado. E no meio do apedrejamento diz: Senhor, perdoa eles. Por quê? Cheio do Espírito, revestido de poder, coisa que você não vai conseguir, coisa que você não pode fazer, o Espírito Santo vai te auxiliar. Então você não deixa de fumar, deixa de beber, deixa de fazer para receber o batismo do Espírito Santo. Você recebe o batismo do Espírito Santo e você deixa de fumar, deixa de beber e deixa de errar. Ele é uma ferramenta para te capacitar a andar nessa palavra. Você não é merecedor, você não conserta tudo para receber, não, você recebe para se consertar. É Ele que vai te possibilitar a andar nessa palavra, com poder e ousadia. Amém, queridos? E deixa eu começar a completar. Qual é o objetivo disso tudo? Ser testemunha. Mostrar que Jesus está vivo. Agora me diz uma coisa, é por merecimento? Não. Isso é uma mentira. Não é por merecimento, porque eu vou dizer uma coisa, nem eu nem você merecíamos. Você está tendo essa aula toda. Sabe como foi o meu batismo no Espírito Santo? Eu tinha perdido meu primeiro filho no hospital, antes de me converter. Eu assisti o parto. Eu vi, abrir minha mulher por baixo, abrir minha mulher por cima, tirar com fósforos, não conseguir voltar. Foi muito traumático que eu vi. Meu filho nasceu, achei que estava vivo, já não estava quase. Eu vi aquilo tudo. E aí depois disso eu me converti. E eu ouvi uma palavra que dizia que no lugar que eu fui humilhado, eu ia ser honrado. Eu guardei essa palavra. Não entendia direito não, querido. Não entendia bem não. Mas eu guardei esse negócio. 6 meses depois, minha mulher não podia engravidar, engravidou. Não devia, né? Porque ainda estava. Ela foi muito traumático o que ela passou. Mas engravidou. E eu falei, no lugar que eu fui humilhado, eu vou ser honrado. Mesmo no hospital, o médico que deveria ser, que no primeiro não foi o médico dela. Tratei lá. Mas quando foi chegando perto, querido, eu sou humano. Foi me dando medo. Falei, será que eu tenho estrutura para entrar naquela sala e viver tudo de novo? Eu precisava de uma ferramenta. Para minha sorte, naquele mês, pastor Bug estava aqui, nessa igreja. Você não vai ter inveja. O Espírito Santo é o mesmo. E eu via ele falar em línguas. E eu não tive essa aula que você teve não, querido. Eu só vi uma coisa. Eu falei assim, eu tenho que encarar aquele hospital. E eu tenho que ser forte. Eu preciso de algo que eu não tenho. Eu quero aquilo ali. Era o que eu sabia. Aí na época o meu cunhado, pastor Edmilson, virou para o pastor Bud e falou, ele quer ser batizado. Eu nem sabia que eu queria, eu só queria aquilo ali. Pastor Bud colocou as mãos sobre mim e falou, tá pronto, irmão? Eu falei, eu acho que estou. Ele tirou a mão. Ele falou assim, acha? Tipo assim, não vou perder meu tempo com quem acha. Aí eu falei, não, tô. E queridos, deixa eu dizer, eu não sabia o que era, eu só sabia que eu precisava de uma ajuda de Deus. E naquela hora eu comecei a pular no chão, e eu comecei a falar numa língua enrolada, e eu comecei a falar 3 sílabas só, porque não veio uma língua grande não, eram 3 sílabazinhas, porque bebê às vezes começa falando só dadá mesmo, e eu recebi aquilo, e eu agarrei naquilo com força, e não larguei mais, sem saber o que era direito. E eu entrei naquela sala do hospital, eu e a minha mulher, orando em línguas. Porque eu precisava de algo. Eu precisava de uma força que não era minha. Eu precisava que o Espírito Santo me assistisse. E os médicos acharam que ela estava sob efeito de anestesia e que eu estava em choque. A gente entrou naquela situação, querido, uma força, que a gente fez o parto dela dando receita de comida. Porque os médicos começaram a falar como é que fazia uma comida lá, e eu não sei cozinhar, mas sei dar receita. Eu dei a receita. De tão tranquilo que eu estava. O que é isso? Revestimento de poder. O meu testemunho é simples, mas muita coisa maior aconteceu depois. Eu merecia? Não. Talvez não. Mas eu já era nascido de novo, então eu era digno, você também é. Agora, o que eu entendi? Que era uma necessidade. Porque é uma necessidade para a gente andar naquilo que Cristo
da maneira que Cristo andou nessa terra. E agora eu quero só concluir com você, o Ministério de Música pode subir. Os primeiros foram línguas como de fogo. Veio línguas do céu como de fogo e pousaram sobre eles. Por quê? Porque não tinha ninguém para impor as mãos. O primeiro tinha que ser espetacular, porque tinha que vir do céu direto. Não tinha ninguém para impor as mãos. Mas depois daquele dia de Pentecostes, você não vai ver mais línguas de fogo. A partir dali, todos os outros batismos no Espírito Santo foram feitos através da pregação da palavra. Pedro pregava e eles eram cheios do Espírito Santo, ou pela imposição de mãos. Porque senão você pode continuar até hoje esperando o céu se abrir e ter línguas de fogo. Querido, deixa eu dizer uma coisa que foi maravilhosamente explicada na semana passada. O homem natural precisa ver coisas espetaculares. O homem espiritual só precisa crer. Você não precisa mais ver uma língua de fogo. Você não precisa tremer, você não precisa ficar arrepiado. Se ficar, não tem problema não, você tem um corpo. Mas as suas expectativas não podem ser em sentidos naturais. A sua expectativa tem que ser crer. Se você crer, você vai ter, porque é para todos. Então, a partir daquele momento, eu não tenho tempo de te dar todos os versículos, mas a partir dali é só você ler Atos inteiro. Atos é uma história linda. Não é um livro difícil de ler, porque é um livro de história. E ele vai começar a narrar as várias vezes onde eles impõem as mãos ou pela pregação da palavra, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Batizadas no Espírito, imersas no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre elas, revestindo elas de poder. E a partir dali, ousadia, milagres, coisas impetuosas aconteciam. Então, qual é a nossa expectativa? Línguas de fogo? Vento impetuoso? Não precisa. Esse foi os primeiros, não tinha ninguém lá para pregar, não tinha ninguém para impor as mãos. Nós já temos. Você já recebeu a pregação. E você que está em casa, você não precisa colocar a sua expectativa numa imposição de mãos, porque daí onde você está, a pregação e a sua fé já é suficiente, porque o Espírito está dentro de você já. E ele não está limitado a paredes, não está limitado a espaço, e você pode ser batizado aí onde você está. Porque o batismo do Espírito Santo é para todo o corpo de Cristo. Não tem denominação, não tem tempo de casa. Se você nasceu de novo agora, você já pode desejar. Pastor, mas eu já fui uma vez, 2 vezes, não consegui. Queridos, normalmente são dúvidas, sofismas que ainda estão na sua cabeça, mas que eu creio em nome de Jesus hoje, que pela pregação da palavra, isso foi cancelado na sua vida. Amém? Porque não é dúvida, não é sofisma que vai roubar o seu direito de filho. E para completar, a evidência de falar em outras línguas, ela é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas? Não. Batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Mas porque você foi revestido de poder, a evidência é que você vai falar em outras línguas. Como vai ser a sua língua? Nem imagino. Pode começar por 2 sílabas, pode começar cantando, pode começar com variedade, cada um é de um jeito. E você vai viver a sua realidade. O diabo vai dizer que você está inventando, que você está copiando, mas aquilo que é seu, ninguém vai roubar. E por que a gente ora em outras línguas? Vai ficar para o outro dia a importância de orar em outras línguas, porque hoje é para eu falar de batismo, 2, já falei muito. Mas você ora em outras línguas para se edificar, construir um alicerce por dentro. Você se edifica, você não ora em outras línguas para o outro, para edificar o outro, mas para edificar a si mesmo. E quando que você ora? Depois que você recebeu a sua língua, você ora a hora que você quiser, porque não é o Espírito que ora, é você. Ele só concede a língua, mas é você que ora. E quando você ora em outras línguas, você estabelece um revestimento, porque a palavra não é vestir, mas é revestir. Ou seja, é vestir e vestir de novo e continuar vestindo. E esse revestimento, essa imersão no poder do Espírito Santo é que vai fazer você
um testemunha de Cristo nessa terra. O que você precisa para receber o batismo do Espírito Santo? Ser filho de Deus. Nasceu de novo, confessou Jesus, você já está apto. Você precisa crer que é para todos. E você precisa desejar. Você precisa desejar, entender que não é por merecimento, mas é por necessidade. Você pode ficar de pé?